Sejam bem-vindos a mais um bate-papo Liderança Feminina. Hoje a nossa convidada é Antonieta Rossi. Seja bem-vinda, Antonieta. Obrigada, obrigada, Márcia, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre as mulheres em cargos de liderança, as mulheres transformando e desenvolvendo um perfil que é um perfil de liderança, né? Muito obrigada. Você poderia contar um pouquinho para a gente o que você faz atualmente, que projetos que você coordena? Olha, hoje eu sou psicóloga. Comecei a minha carreira dentro de área de RH e depois eu comecei a ficar intrigada porque alguém tinha sucesso na sua carreira profissional e alguém não conseguia. A carreira estacionava, empacava. E aí eu voltei para a psicologia clínica. Então, eu tenho uma formação em psicanálise, em Hum. sistêmica, hipnoterapia. Fiz um curso de psicossomática, fiquei 4 meses no Hospital Público Chinês, Hum. com a vertente, né, da medicina chinesa, e depois eu conheci o pessoal da fenomenológica do Bert Hellinger, da sistêmica, e tive muita supervisão dos alemães para fazer o trabalho de sucessão empresarial. Então, hoje, grande parte do meu trabalho está orientado em carreira, sucessão, participo de alguns conselhos. Hoje, eu participo de 3 conselhos e tenho experiência nessa carreira tanto com o público feminino, quanto, né, com empresas que não têm mulheres na liderança, mas de aceleração de negócios e escolha, né? Hoje as mulheres elas estão numa vertente muito empreendedora, então nessa área de ciência, tecnologia e começando as startups, então tem várias, o público feminino é grande dentro desse universo do empreendedorismo. Que bom, parabéns. E nesse universo, como é que você vê os desafios, né? Tanto o seu desafio e das mulheres nessa carreira de liderança? O que você pode contar para a gente? É, Márcia, tenho muita facilidade de lidar com a mulher nessa carreira de liderança, porque eu próprio nunca senti muito preconceito. Nunca me passou pela cabeça não conseguir pelo fato de eu ser mulher. Então, eu acho que isso já facilita um pouco a inclusão, a nossa inclusão no mercado de trabalho. Mas, normalmente, né, eu acho que as mulheres elas têm um lado emocional mais aflorado, então elas conseguem entender melhor os colaboradores, entender melhor as pessoas que são parceiros, os clientes, elas entram mais nessa questão da emoção mesmo, né? Eu acho que elas trabalham melhor em equipe, elas compõem um ambiente mais equilibrado, então elas conseguem incluir as pessoas, né? Então, elas têm uma liderança mais inclusiva, trabalha melhor o pertencimento de todos os colaboradores, as pessoas que elas estão em volta. E eu acho que a mulher também, ela muda de rumo mais rápido do que normalmente os homens. Às vezes, o homem, quando ele encontra um obstáculo, então, por vaidade ou por qualquer outra coisa desse jeito, ele insiste muito. E a mulher não, a mulher consegue ver a situação de uma outra forma e mudar a situação. Você tem alguma lição aprendida que você possa compartilhar conosco? Eu acho que a primeira coisa é você não se colocar à parte, porque parte, às vezes, da própria executiva, da própria pessoa, isso é das coisas que a gente mais trabalha, parte, às vezes, da própria mulher, essa dificuldade de atuar no ambiente muito masculino.
Então, eu acho que como a mulher tem uma visão mais holística, às vezes, do negócio, ela consegue enxergar o negócio de uma forma mais macro, ela consegue, na maioria das vezes, contaminar positivamente o ambiente, no sentido assim, de ter uma cultura mais afável, uma cultura mais colaborativa, um ambiente mais amigável. Então, a primeira coisa que eu acho que a liderança feminina ela tem que ter é uma visão de igualdade. Muitas vezes ela tem que lidar com o melhor dela, o lado positivo do fato de ser mulher, e não o fato negativo, né? De não conseguir atuar muitas vezes em ambiente muito masculino e em ter uma certa culpa delas, se ela se tornar líder, gerente, ela deixar a própria casa, os próprios filhos, não conseguir essa conciliação com a vida particular. Mas eu acho que a mulher é muito capaz de lidar com todas as coisas ao mesmo tempo, e ela, se ela conseguir entrar nesses ambientes, no ambiente de igualdade, ela ganha muito. E engraçado, Márcia, porque eu estava pensando, né, nessa nossa conversa hoje, e olha só que legal, todos os 3 conselhos que eu participo hoje, as, isso é por acaso, não é de propósito, não, mas todas os presidentes, as presidentas das empresas são mulheres. E Olha. todos os conselhos têm uma participação feminina muito significativa. E assim, para uma líder nova, uma líder que está começando agora, que dicas que você poderia, né, dar para nesse momento? Aquelas dicas de ouro. Dicas de ouro. Tenta entender o seu lado positivo, um autoconhecimento sobre o seu lado positivo dentro dessas 5 características que eu falei, e faça a sua entrada por ali. Em que você é boa? Qual que é o seu lado positivo? Você tem um relacionamento melhor ou você é mais emocional? E tenta tirar um bom partido disso, porque, na maioria das vezes, vai fazer toda a diferença a sua participação pelo seu lado, aquilo que é mais fácil para você. Então, quando a gente nivela pelo ambiente, nem sempre o ambiente traz, ou a cultura da empresa, ele traz características que são fáceis para nós. Mas se a gente tem um autoconhecimento, nós vamos colaborar, nós vamos contribuir de uma forma positiva com aquilo que a gente tem de melhor, mais positivo. Você tocou num ponto muito interessante, o auto, né, o autoconhecimento, né? Exato. Pra, que dicas também você poderia dar para o nosso autodesenvolvimento? Para o nosso, como é que a gente poderia se preparar melhor para esse mercado? Pois é, o autoconhecimento ele é fundamental e a gente tem várias ferramentas aí no mercado, vários terapeutas holísticos mais tradicionais, enfim. Esse autoconhecimento é importante. Se você está com alguma dificuldade, procure ajuda, porque é fundamental às vezes, porque todos nós temos alguma dificuldade, a gente empaca em alguma coisa. Então, é muito importante a gente ter a visão do outro, uma visão externa e que nos ajude nesse processo de mudança. E assim, você fez todo um plano de treinamento, de gestão do seu conhecimento, né? Para você, toda essa sua carreira. Você pode falar um pouquinho do seu plano de gestão do conhecimento pessoal? Eu tenho uma característica de ser uma pessoa mais irreverente e Ah, de questionar mais as coisas. Eu não tenho muita característica de trabalhar numa empresa com um planejamento muito rígido. E aí começou o meu próprio processo de autoconhecimento,
como eu sou e o que me faz feliz, o que me realiza. O que me realiza é agir com criatividade, ter um projeto, em cada projeto é um, não tem uma metodologia. A caixa de ferramenta é grande, mas eu não tenho uma metodologia muito rígida. É trabalhar com essa caixa de ferramenta, visando o resultado e ajudando o cliente. E aí eu encontrei esse formato, que é o formato da consultoria. Eu tenho muitos parceiros, mas eu tenho uma certa liberdade de ação, liberdade de escolher o cliente, liberdade de falar o que eu estou pensando. Enfim, para mim, foi o formato que deu certo. Então, eu acho que cada um deveria voltar para poder se questionar qual é o formato, inclusive, porque eu tenho características de empreendedor ou eu tenho a característica do empreendedor corporativo, onde existe todo um planejamento e eu vou me encaixar nesse planejamento, ou eu vou fazer o planejamento. E eu fui estudando aquilo que me dava vontade de estudar e que eu sabia que ia contribuir de alguma forma para essa caixa de ferramenta. Quanto maior a caixa de ferramenta, para que você não fique muito de viseira, comece a estudar uma coisa e vai naquilo, porque aí a sua visão fica muito limitada. E é outra coisa feminina também, né? Você conseguir trabalhar alguma coisa, mas com uma visão mais ampla, mais holística também. Uhum. E essa questão que as mulheres comentam muito de ter que equilibrar os papéis, né? Que é mãe, é filha, é dona de casa, trabalha numa empresa, ou então tem sua consultoria. Como é que é essa coisa de equilibrar os papéis femininos? Então, mas hoje, assim, é muito comum, né, as mães trabalharem, as empresas também flexibilizarem, porque antigamente, como não tinha muita participação feminina no mercado, eu estou falando de 40 anos atrás, Uhum. as empresas também não flexibilizavam, né? Hoje, minha nora trabalha numa empresa que ela está um home office, mas ela teve 6 meses de licença maternidade. Isso a gente nem ouvia falar que alguma empresa tinha 6 meses de licença maternidade. Então, existe uma flexibilidade também social, né, com relação a isso. Tudo bem, eu acho que um bate-papo muito gostoso, né? Eu vi a sua experiência, né? E assim, como mensagem final, você gostaria de deixar algum recadinho para as É, meninas que estão começando agora? eu acho que as meninas que estão começando agora, elas levam uma vantagem muito grande da época que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa siderúrgica, era BP de RH e não tinha nem banheiro feminino onde eu trabalhava, que era laminação. Então, hoje isso é inviável. Hoje a gente já tem um movimento mais inclusivo, mais afável à presença feminina. Então, eu acho que a nossa sociedade evoluiu muito. Eu acho que dá essa sensação de que você está em pé de igualdade ou você conhece os seus trunfos femininos, é um início já que assim, tem condição de sair na largada, né? Não tem muito entrave, é só trabalhar e ser criativa e ser mais afável, abarcar as pessoas. Eu acho que usar a intuição ao invés, né, de ficar bem cartesiana, quadradinha, é ser o que é. Eu acho que isso é que vai levar ao sucesso e vai levar a uma diferenciação de mercado. Muito bem, Antonieta, obrigada. Muito obrigada por Obrigada a você estar aqui com a você. gente, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho disso. Muito obrigada, Márcia.
e até um próximo episódio, né? Onde a gente possa conversar um pouquinho mais. Se Deus quiser.